Está precisando de equipamentos de áudio? Conheça a Rede Discovery, o portal do músico brasileiro e, para quem quer, equipamentos aí para o seu home studio. Aqui você encontra microfones, mesas de som, interfaces, monitores de áudio, amplificadores, fones de ouvido, instrumentos musicais, acessórios e muito mais. E em qualquer produto do site você consegue 5% de desconto utilizando o cupom do canal. Basta adicionar o produto ao carrinho e adicionar o cupom AlexandraZ que você consegue 5% de desconto. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos. Hoje vamos fazer um comparativo de 3 microfones de mesma categoria, que são o Behringer C1, o Arcano AM01 e o Arcano Arc STD3. E o teste vai ser um teste diferente, vai ser um teste cego, né? E você vai me dizer nos comentários qual microfone você achou melhor. Este é o microfone número 1. Então, meus queridos, vou fazer aqui um teste com áudio limpo, teste de pressão sonora, né? Vocês vão avaliar qual que você gosta mais, o timbre, a altura, né? Vamos fazer uma avaliação bem bacana desses 3 microfones de mesma categoria. São 3 microfones profissionais de entrada. Então, este é o microfone de número 1 e você está ouvindo o áudio sem qualquer tratamento e vocês podem perceber aí a captação de ruído ambiente. É bastante ruído ambiente. Então, eu vou agora habilitar o supressor de ruídos. Vamos começar a tratar o áudio do microfone número 1. Eu vou habilitar agora o supressor de ruídos. Supressor de ruídos habilitado. Eu estou utilizando o volume de preamp da interface em 50% e a amplificação na mesa de som também em 50%. Então, vai ser assim para os 3 microfones. Agora eu vou fazer uma equalização aqui na mesa, uma equalização de atenuação. Eu vou deixar o nível de graves no flat e vou atenuar um pouco médios e agudos. Bem, fiz uma pequena atenuação de médios e agudos na mesa. Esses microfones profissionais de entrada, eles costumam captar muito, eles costumam ter um pouquinho de exagero nos agudos, né? Então eu fiz uma atenuada. Agora eu vou habilitar um efeito aqui da mesa, né? Vamos habilitar o efeito da mesa. Bom, eu coloquei o efeito da mesa em 50%. Então, este efeitozinho discreto é bem interessante para se gravar locuções, fazer locuções, né? E também para gravar música, né? Já gravar música assim com um pequeno efeitozinho, né? É interessante, mas principalmente para a locução é bem bacana esse efeito. Agora eu vou remover o efeito. Removi o efeito e agora eu vou tratar o áudio com os filtros aqui do OBS Studio. Agora eu vou aplicar os filtros. Habilitei os filtros do OBS
compressor de Esser e limiter, para não deixar o áudio estourar. Então, meus queridos, para finalizar o microfone 1, agora eu vou habilitar um efeito da minha interface de áudio, que é o Focusrite 2.2, que é o Air. Esse efeito ele dá uma expandida nas frequências médio, na presença e no brilho da captação da voz, né? Então, eu vou habilitar o efeito Air agora. Efeito Air habilitado. Então, meus queridos, agora vocês estão ouvindo o áudio totalmente tratado do primeiro microfone, o microfone número 1 do nosso teste. E para finalizar, eu estou utilizando o microfone nesse momento sem espuma. Eu vou colocar uma espuma de puff. E em todos os testes eu estou falando a uma distância de 10 a 12 centímetros do microfone. Bem, coloquei espuma de puff. Então vocês podem avaliar também se o áudio muda com a espuma, né? O que vocês acharam? Deixe nos comentários, né? E agora a gente vai para o microfone número 2 do nosso teste. E agora você está ouvindo o microfone de número 2 do nosso teste. Esse é o microfone de número 2. E você pode avaliar aí a captação de ruído externo, né? Estou utilizando a mesma configuração, 50% de preamp na interface, 50% de ganho na mesa. Então, esse é o microfone número 2, totalmente sem filtro, sem equalização, sem nada, totalmente limpo. E agora eu vou habilitar o supressor de ruídos. Supressor de ruídos habilitado para o microfone de número 2. Então agora eu vou fazer exatamente a mesma equalização que eu fiz no primeiro microfone. Eu vou fazer uma pequena atenuação de médios e de agudos. E o grave vai ficar no flat. Então atenuei agora. Fiz uma pequena atenuação de médios e agudos. E agora eu vou habilitar o efeito da mesa aqui para esse segundo microfone. Bem, efeito da mesa habilitado em 50%. Lembrando que este efeito discreto é ideal para locução, para fazer locução de web rádio, locução de lives, né? Então, esse efeitozinho discreto, né? Este efeitozinho, né, bem light, dá uma sonoridade assim interessante, né? Então agora eu vou remover o efeito. Vamos remover o efeito aqui no microfone de número 2. Então agora, meus queridos, eu vou habilitar os filtros do OBS Studio. Vamos ouvir o áudio tratado agora. Filtros habilitados, compressor de Esser e limiter. Então agora você está ouvindo o áudio com filtros. E para finalizar o teste aqui no microfone de número 2, eu vou habilitar o efeito Air da minha interface Focusrite Scarlett 2.2. Então vamos habilitar o Air. Efeito Air habilitado. Então, meus queridos, esse é um áudio totalmente tratado. Esse é um áudio totalmente tratado do microfone de número 2 do nosso teste cego. Então, meus queridos, agora para finalizar o teste com o microfone número 2, eu estou usando o microfone
assim a uma distância de 10 a 12 centímetros, tal como o primeiro, e sem espuma. Agora eu vou colocar espuma anti-puff. Então, meus queridos, agora está com a espuma. E vocês podem avaliar a diferença do áudio com e sem a espuma anti-puff. Então agora eu estou usando o microfone com a espuma falando na mesma distância, entre 10 e 12 centímetros, que para um microfone com cápsula de 32 milímetros é a distância ideal. Os 3 microfones têm cápsulas de 32 milímetros, porém, 2 usam cápsula de ouro e um de eletreto, né? Então vocês vão avaliar qual microfone você achou melhor, né? Em todos os sentidos, mas sem identificar qual que é. Então, meus queridos, esse foi o teste de microfone número 2. Agora eu vou passar para o número 3. Então, vamos lá. E agora você está ouvindo o microfone de número 3 do nosso teste cego. Então, esse é o microfone de número 3, totalmente flat, sem nenhum filtro, sem supressor de ruídos, totalmente limpo e com exatamente as mesmos níveis de preamp na interface e o mesmo nível de ganho na mesa, 50% e 50%. Então agora vocês estão percebendo o ruído externo, né? E a gente nota que esse microfone ele tem mais pressão sonora do que os 2 primeiros do teste. Então ele provavelmente também capta um pouquinho mais de ruído externo. Agora eu vou ativar o supressor de ruídos. Supressor de ruídos habilitado. Então agora o áudio está sem ruído e eu vou fazer aquela equalização que eu fiz nos dois exatamente igual que eu fiz no microfone 1 e 2. Então agora eu vou fazer uma pequena atenuação de médios e de agudos aqui na mesa de som. Bem, fiz uma pequena atenuação de médios e agudos, exatamente igual a dos microfones 1 e 2. E agora eu vou habilitar o efeito da mesa. Vamos habilitar o efeitozinho. Efeito habilitado. Então agora está com uma equalização de atenuação e também um discreto efeito, né, no canal onde o microfone está conectado, que é um efeito assim bem interessante para locuções. E agora eu vou remover o efeito. Bom, removi o efeito. Agora eu vou habilitar os filtros aqui no OBS Studio. Vamos ouvir agora o áudio com filtros. Filtros habilitados. Agora você está ouvindo o áudio tratado. Quer dizer, ainda falta uma coisinha, né? Que é o efeito. Esse efeito nem todas as interfaces têm, né? É o efeito Air da Focusrite, né? Focusrite Scarlett 2 e 2. Eu vou habilitar agora o efeito Air, que dá uma amplificada nas frequências média, agudas e agudas e aumenta sensivelmente o brilho e a presença da voz. Efeito Air habilitado. Então, meus queridos, agora vocês estão ouvindo o áudio do microfone número 3, totalmente tratado. Então, esse é o áudio tratado do microfone de número 3. Então, meus queridos, vocês vão me dizer qual dos 3 você achou melhor, né? A sonoridade, a pressão sonora, né? Qual que tem mais ruído, qual que você percebeu mais ruído, mais barulho externo. Então,
Agora vamos à avaliação final. Eu vou dizer agora qual é cada microfone. Então vamos lá, vamos para a avaliação aqui da Alezinha. E eu vou dizer agora qual que é cada um. Mas antes eu vou, logicamente, né, colocar a espuma anti-puff. Eu estou utilizando o microfone sem espuma a uma distância de 10 a 12 centímetros. E agora eu vou colocar a espuma. Bem, coloquei espuma anti-puff, né? Essa espuma é boa para evitar a pressão do ar no microfone. Então agora me digam também, né? Se vocês notaram diferença no áudio, se o áudio melhorou depois que eu coloco a espuma ou não. Então agora sim, agora nós vamos para a avaliação final. Vamos lá. E aí, meus queridos? Tá curioso, né? Vocês estão curiosos, né, para conhecer qual que é qual, né, nesse teste. Então, esse daqui é o microfone é o microfone número 1. É o microfone 1 do nosso teste cego, que é o Arcano Arc STD3. Então, esse foi o primeiro do teste e é um microfone que particularmente eu gosto demais. E hoje, né, eu diria que é o microfone que eu mais uso aqui no meu estúdio. Então, agora eu fiz as avaliações, né? Eu vou passar para vocês as notas que eu dei em alguns quesitos aqui, né, importantes aqui para avaliação de um microfone. Então, vamos às notas que eu dei para este microfone aqui. Bom, gente, o Arcano Arc STD3 eu avaliei da seguinte maneira. Pressão sonora, né, que é o volume de captação dele, né? O quanto que você tem que amplificar para poder ele ter um volume bom de captação, né? Nota 8,5, porque mesmo com os volumes padrões aqui que eu utilizo, né, 50% na interface, 50% de ganho na mesa, ele já fica com um bom volume, então nota 8,5 para pressão sonora. Resposta de frequência, 8,5 também. É um microfone que tem uma resposta de frequência assim bem bacana, né? Relação de sinal-ruído, 7,5. Ele tem um pouquinho mais de ruído que os outros dois avaliados, né? Em matéria de ruído, ele é um pouquinho mais ruidoso do que os outros dois, principalmente o Behringer. Eu ainda não vou dizer se é o segundo ou o terceiro, vocês vão saber. Timbre, nota 9. Meus queridos, é uma avaliação minha, uma avaliação pessoal minha. Mas eu gosto muito do timbre desse microfone, eu acho o timbre dele bem bacana. Ele é um pouquinho agudo, ele é um pouco brilhoso, né, tal. Como todo microfone de entrada, né, de diafragma largo, é brilhoso, né. Mas ele é assim, ele tem um brilho assim bem legal, eu gosto, né. Então, ele tem um timbre bacana. Não tem assim aquele exagero, né, em nenhuma frequência. Mas ele é brilhoso, mas não tão exagerado, né? Então, nota 9 para o timbre e custo-benefício. Custo-benefício, nota 10. Meus queridos. É o seguinte, eu dei nota 10 para custo-benefício porque, infelizmente, esse microfone ele foi descontinuado, ele saiu do mercado, né? Inclusive, a última unidade dele é justamente essa aqui. Esse aqui era a última unidade dele, né? Que a loja Discovery tinha e eu manda para cá, né? Então, esse aqui foi a última unidade desse microfone. Ele também não é, você também não acha no AliExpress, no Shopee, né?
infelizmente. Mas até o ano passado era um dos microfones ali mais atrativos, né? Dessa linha mais profissional de entrada. Por quê? Você pode ver que é um microfone de muito boa qualidade. E ele custava 300, aí na faixa de R$ 350, né? A loja Discovery, às vezes 339, 349. No Mercado Livre um pouquinho mais, né? Mas sempre ali nessa faixa. Então é um microfone de excelente custo-benefício. Porque você pagar 350, R$ 340 num microfone como esse, realmente vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, nota 10 para custo-benefício, mas infelizmente esse microfone ele foi descontinuado, né? Então, agora vamos para o número 2, né? O microfone de número 2. Você quer saber qual que é? Então vamos lá. Veja agora qual é o microfone de número 2 do nosso teste. Este é o microfone de número 2 do nosso teste, que é o Behringer C1. Então, meus queridos, esse aqui é o segundo microfone testado. E agora vamos ver as avaliações. As avaliações que eu fiz para este microfone. O Behringer C1 para pressão sonora, nota 7,5. 7,5. Resposta de frequência, 8. Porque devido a esse microfone ter cápsula de eletreto, né, ele tem um pouco menos de pressão sonora e de resposta de frequência que os outros dois testados. Relação sinal-ruído, 8,5. Esse microfone, ele dos três é o que tem menos ruído. É o menos ruidoso esse aqui. Timbre, 9,5. Meus queridos, eu adoro o timbre desse microfone. Dos três, é o mais suave, né? Ele tem um pouquinho menos de captação de graves do que os outros dois, mas eu diria que a captação de graves dele é assim, ideal. Não é nem exagerada e nem muito pouca. É muito boa, né? E não tem exagero em nenhuma frequência, né? Ele dá uma subidinha ali nas frequências, ali nos agudos, ali, né? Mas não nada que atrapalha, nada exagerado. Então eu acho o timbre desse microfone bastante suave, eu gosto bastante. Então 9,5. Custo-benefício 8. Então, meus queridos, pelo fato deste microfone custar um pouco mais caro do que os outros dois, né? O custo-benefício também, né, é menor, mas mesmo assim é um ótimo custo-benefício, né? E o preço, né? Esse microfone está custando em média. É claro que existe uma variedade muito grande de preços, né? De vendedores, né? Empresas, né? Que vendem e de preços. Mas assim, em média, R$ 600, né? Ele custa em média R$ 600 no Mercado Livre. Então, agora a gente vai para o número 3, né? Que agora vocês já devem até saber qual que é. Vamos lá. E, enfim, este aqui é o microfone de número 3 do nosso teste, que é o Arcano AM01. E esse microfone, ele tem mais pressão sonora, né, do que os outros dois testados. Então, meus queridos, vamos conferir a avaliação que eu fiz para o Arcano AM01. Então, o Arcano AM01 foi avaliado da seguinte maneira: pressão sonora, eu dei nota 9, né? É um microfone que tem uma muito boa pressão sonora. Bastante alto, né? Bastante, né? Tem um volume de captação muito bom.
Resposta de frequência, 8,5. Relação sinal-ruído, 8. Né? Ele tem um nível de ruídos assim bem aceitável, né? Bem tolerável, não nada exagerado, né? Mas um pouquinho menos de ruído do que o Arc STD3, mas tem um pouquinho mais de ruído do que o Behringer C1. Timbre, 8. Né? Eu dei nota 8 porque ele tem uma certa, assim, ele aumenta um pouco assim na faixa dos médio graves, né? Ele tem um pouquinho assim ele é um pouco levantado assim nos médio graves, então tem que atenuar um pouco essa área de 200, 300 Hz, é bom dar uma atenuada. E custo-benefício 10. Meus queridos, esse microfone você encontra ele hoje infelizmente, né, desde o início do ano, que ele está em falta na rede Discovery, né? Não está tendo, mas você encontra esse microfone no AliExpress, né? No AliExpress você encontra com a marca Alctron, viu, gente? Com a marca Alctron MC001. É o mesmo microfone, meus queridos, é o mesmo. E o preço ali variando entre 320 a 350, 360 reais, né? Então é um excelente custo-benefício para um microfone de qualidade profissional, né? Um microfone profissional de entrada, né? Então realmente é um excelente custo-benefício. Então realmente, meus queridos, eu espero que a Arcano volte a vender esse microfone. Eu não sei, né, se a Arcano vai voltar a comercializar ele, sendo que era, né, o microfone de linha profissional, assim, XLR, mais vendido, né? Era o mais vendido. Aí até o ano passado ele era o principal concorrente do Behringer C1, né? Então, realmente, por ser um microfone de muita qualidade e custando um preço assim muito acessível, ele vendeu muito, mas infelizmente está em falta. Então hoje você só encontra no AliExpress com a marca Alctron. E então é isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado do comparativo, né? Hoje um comparativo diferente, às cegas, né? Mas é isso aí. E qual que você gostou mais? Essas notas são avaliação minha, né? Avaliação minha, mas você pode ter outra opinião, né? Você... Dos três, assim, eu diria que o que me agrada mais é o Arc STD3, né? Ele não está sendo mais comercializado, então eu praticamente é o microfone que eu mais utilizo hoje aqui no meu estúdio, né? Então, dos três, a minha preferência é para o Arc STD3, mas eu gosto demais dos três, viu? Muito mesmo. E são três microfones que vale a pena. O Arc STD3 é uma pena realmente que ele não esteja fora do mercado, mas vai deixar saudade, sem dúvida. Aliás, toda a linha STD da Arcano. Então, meus queridos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda o canal, meus queridos, e ative o sininho para receber as notificações. E se você não deixou aquele joinha, deixa o joinha para elevar o canal cada vez mais. Paz e luz a todos. Beijos!